Fala galerinha, beleza? Então pessoal, hoje vamos fazer esse videozinho de revisão. É um vídeo de revisão com as unidades 9 e 10. Então são duas unidades, no qual vai ser vinculado ali um formulário. Então com 5 questões, e vocês respondem essas 5, tá? Bom, o que a gente vai falar? Vai falar sobre a colonização espanhola e inglesa na América e a portuguesa também, tá? Então, unidade 9 e 10. Vamos utilizar o CA, porque ele é mais resumido, e a gente ganha tempo com isso. Então, na página 2 do CA, está escrito assim: colonização espanhola e inglesa na América. Colonização espanhola na América, que é a primeira ali. Então, relembre algumas informações sobre a colonização espanhola na América. A Espanha é metrópole, capital, né? Metrópole sempre é a colonizadora. Conquistou e colonizou grande parte do território americano, colônia. A colonização espanhola teve como um de seus principais objetivos a obtenção de terras e de metais preciosos, a fim de garantir o enriquecimento do reino espanhol. Os espanhóis tinham um monopólio, ou seja, a exclusividade sobre a exportação das terras coloniais. Todas as riquezas descobertas ou os produtos cultivados em seus territórios na América eram destinados à Espanha. A exploração e o massacre de indígenas foram constantes no decorrer de toda a colonização espanhola. Não só a espanhola, como a portuguesa também, e depois a inglesa também. Isso foi, do modo geral, assim, na colonização existiu. Então, ali embaixo, na página 2, início da colonização espanhola na América, fundação de la Espanhola por Cristóvão Colombo em 1492, expedição para a exploração de outras regiões do Caribe. Coroa espanhola tinha interesse em ouro, prata e terras. Então foi o início da colonização ali, basicamente, né? Então ele dá um destaque dessa colonização espanhola ali na página 2, tá? Provavelmente sai alguma questão sobre isso. Bom, na página 3 temos ali a conquista dos astecas e incas. Então a gente fez trabalho sobre isso, já teve vídeos também, né? Deu para dar uma reforçada legal também. Então os astecas ali, conquistador foi o Hernán Cortés, exército 600 soldados bem armados e com 16 cavalos. Fatores que facilitaram a conquista: crença asteca no retorno do deus Quetzalcóatl, né? Aliança com povos rivais dos astecas e epidemia de varíola. Então isso foram algumas coisas que facilitaram também, lembra, né? Essas conquistas por parte dos espanhóis. Bom, ali os incas também. O conquistador foi o Francisco Pizarro. Então ele tinha um exército com 180 homens bem armados. Fatores que facilitaram a conquista: conflitos internos que dividiam o império, crença inca no retorno do deus Viracocha. Então também acreditavam que era um deus também. Mesma coisa aconteceu com os astecas, tá? Então uma pinceladinha ali também. Temos os maias também, né? Aqui foi um destaque mais para esses dois, que é como esses povos que já viviam na América, né? E como que aconteceu essas conquistas também por esses espanhóis. Administração espanhola. Então ele fala um pouquinho também sobre o Conselho das Índias, né? Órgão da coroa responsável pelas leis impostas na América, julgava casos da justiça e determinava os espanhóis que poderiam vir para a América. Então fazia também uma seleção lá para ver quem poderia vir à América ou não, para a colônia. Temos os vice-reis, os mais altos funcionários da América, os chapetones, funcionários da coroa, que fiscalizavam as atividades econômicas e aplicavam a justiça. Crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, geralmente administravam os cabildos, misto de
prefeitura e conselho legislativo, e os adelantados, exploradores particulares das minas, pagavam um quinto para a coroa, podiam fundar cidades, catequizar indígenas, impor leis, construir fortalezas e comandar exércitos. Então, do modo geral, gente, o que acontece? Essa parte administrativa também, né, é interessante. Então você vê como tinha toda uma hierarquia e sempre pessoas ligadas à metrópole. Então pessoas de confiança, da elite, né, que era ligada à metrópole sempre que você fosse falar de administração. Trabalho nas colônias espanholas, então ali, formação de trabalho, era a mita, né, sistema que forçava o trabalho indígena como forma para o pagamento de tributos. Encomenda, sistema no qual os indígenas trabalhavam em uma porção de terra em troca de catequização e segurança. Consequência imediata dos maltratos e da exploração de mão de obra, populações nativas foram dizimadas. Então, claro que as pessoas foram morrendo, maus tratos, péssimas condições de vida. E, como a gente já falou, os indígenas eram bem diferentes da escravidão africana, né? Porque eles já moravam na terra, esses nativos já conheciam toda a região, então era comum que acontecesse, era comum a tribo tentar resgatar, ou ele mesmo fugir, eles não conseguiam mais achar, porque ele conhecia a mata muito mais do que esses próprios exploradores espanhóis, portugueses ou ingleses. Ali também a colonização inglesa na América dá um destaque também ali. Então ali nós temos a razão para a colonização inglesa na América, ao contrário do que a gente viu lá na espanhola, que eles visavam mais terras, adquirir pedras preciosas, metais preciosos, adquirir riqueza e jogar tudo para a metrópole, mandar tudo para a metrópole. Já os ingleses já não. Então essa colonização inglesa tinha outras ideais, na verdade. Porque alguns ingleses que foram para essa colônia, que hoje é os Estados Unidos, as 13 colônias, por exemplo, eles já estavam sendo perseguidos religiosamente falando na Europa, né? Tinham dificuldades, não estavam mais de acordo com a sua administração política e queriam ter um outro lugar para morar e construir sua vida e poder viver a sua religião do modo mais livre. Então ali, razões para a colonização espanhola na América. Desculpa, colonização inglesa na América. Perseguição políticas na Inglaterra, perseguições religiosas na Inglaterra, busca por terras e riquezas. Então, sim, buscavam por terras e riquezas, buscavam uma região boa que pudesse produzir, pudesse viver, mas ficar. Porém, a diferença é essa. Os portugueses, os espanhóis, só iam para as colônias para fazer a extração, extrair mesmo riquezas e para levar para sua metrópole, para o seu país de origem. Já esses daqui não. Esses ingleses, eles tinham a ideia de ficar mesmo e construir ali um novo lar e criar seus filhos, né? E assim por diante. Então essa é a diferença. Bom, as 13 colônias inglesas. No século XVII, na região que atualmente corresponde à costa leste dos Estados Unidos, surgiram as 13 colônias. Veja as principais características dos modelos de colonização implantados nesse território. A colônia inglesa da América tinha relativa autonomia. Podia, por exemplo, escolher representantes locais para as assembleias. As 13 colônias não apresentavam um único modelo de organização econômica. Havia grandes diferenças, principalmente entre as colônias do norte e a colônia do sul, porque uma usava muito a mão de obra escrava e a outra não tanto. Também já é uma diferença que merece um destaque aí. Então observe no mapa a característica dessas colônias ali, tá? Então, ali fala um pouquinho, né? Algumas características ali, Carolina do Norte, Carolina do Sul, tem a Geórgia, são as 13 colônias iniciais ali. Então vamos lá para a página 6. Então ali fala um pouquinho também do Destino Manifesto. Após a colonização do litoral, os colonos ingleses iniciaram um processo de expansão para o interior do território, que atualmente corresponde aos Estados Unidos. Essa expansão territorial gerou conflitos e a destruição de muitos povos indígenas. Para os colonos, essa expansão territorial
era justificada como uma missão divina para levar a civilização aos povos nativos, né? Levar a civilização aos povos nativos. Então eles achavam que estavam fazendo uma coisa maravilhosa para esses povos. Essa era a ideia que tinha mesmo esses colonizadores ingleses. Na página 9 a gente continua com a colonização portuguesa. Então lá na página 9, lá em cima do próprio CA, tá lá, século XV, Portugal iniciou um processo pioneiro de expansão marítima, que resultou, décadas mais tarde, na colonização do Brasil, desse país nosso maravilhoso. Conquista de terras e a busca por metais preciosos são alguns motivos que impulsionaram as grandes navegações. Os europeus não respeitaram a cultura e a diversidade dos povos da América, chamando todos pelo nome de índios. Então todos para eles eram índios, né? Essa denominação que eles acabaram dando para esses povos da América. E também não respeitaram a cultura, porque eu já falei para vocês, a crença, então eles tinham seus deuses da floresta, os deuses, os animais, então eles tinham várias crenças e isso não foi respeitado, né? A partir do momento que você chega, se impõe, começa a catequizar, você não respeita mais a religião dessas pessoas, tá? Bom, crise do comércio com as Índias. Então ali a crise, né? No quadro já fala alguma coisa sobre isso. Os períodos ali, 1415 a 1460, características: viagem pelo Oceano Atlântico, estabelecimento de feitorias na costa da África, comercialização de ouro, marfim e escravizados, viagens marítimas pelo Oceano Atlântico, costa africana, costa americana, e pelo Oceano Índico, costa africana e costa indiana. Isso em 1460 a 1530. Estabelecimento de feitorias em território do Oriente e Ocidente, comércio de especiarias e de metais preciosos com o Oriente. Na América, estação de pau-brasil e abastecimento para a esquadra que iam para o Oriente. Então ali, vou começar da última ali. Os navios paravam, que era um porto de abastecimento, onde eles iam continuar a viagem até a Índia, né, até a China. Então eles abasteciam ali, carregavam também de pau-brasil para fazer essas negociações, mas claro, colocavam água, alimento, tudo isso os nativos acabavam carregando para eles seguirem viagem. Inclusive a madeira, o pau-brasil, que era cortado por esses índios e trocado por um espelhinho, por uma espada, por um machado, né, por uma faca, um punhal. Então era carregado um navio inteiro, às vezes, por pouca coisa. E esse pau-brasil, do modo geral, era todo comercializado na Europa, porque ele fornecia uma tinta mais vermelha, meio laranja, assim. E ele é cortado em pedaços pequenos, de 1 metro, 1,5 m. Então as árvores eram cortadas em pedaços menores, assim, de 1,5 m por aí. E eram feitos móveis na Europa também. Ali temos as feitorias, então eram locais onde eles, normalmente no litoral, montavam essas feitorias, né, alguma administraçãozinha regional, onde os africanos, por exemplo, também eram apreendidos, né, e eram comercializados na Europa. Na Europa não, no continente americano também, pelos europeus. Isso aí. Ali contatos com escambos e feitorias, tá? A página 9 também dá um destaque, então dá um destaque na crise do comércio com as Índias e dá um destaque no contato escambos e feitorias. Então os portugueses, ao chegarem às terras brasileiras, desejavam encontrar metais preciosos em grande quantidade. Como isso não ocorreu, permaneceram no lucrativo comércio de especiarias com o Oriente. Piratas e corsários, principalmente franceses e ingleses, frequentavam a costa brasileira e obtinham pau-brasil nas trocas com os nativos. A coroa portuguesa enviou expedições guarda-costas, no intuito de proteger o Brasil das invasões estrangeiras. Essas expedições não surtiram o efeito desejado em virtude da expansão territorial. Então, claro, como eu coloquei no vídeo para vocês, era difícil demais na live, também a gente falou, do Brasil conseguir controlar, a coroa portuguesa controlar, porque o nosso litoral era muito extenso e o Brasil é um país muito extenso também. Então eles criaram essa guarda-costas para ficar vistoriando os litorais do Brasil, só que eles não davam conta, porque o litoral era muito grande. Então esses corsários também acabavam utilizando, né, disso
para poder roubar. Então, quando eles estavam fazendo eles adentravam na mata, afastavam o navio um pouco da costa ali, né, do litoral, e depois, quando tivesse ponto, encostavam no navio e carregava, tá? Então, assim, eles acabavam roubando mesmo esses portugueses, né? Na verdade, roubavam os índios, né? Que por pouca coisa acabavam carregando esses navios e fazendo todo o desmatamento ali. Bom, nos primeiros 30 anos após a chegada ao território hoje conhecido como Brasil, a presença portuguesa restringiu-se ao litoral. Durante esse período, o principal produto foi o pau-brasil, né? Então, claro, gente, o pau-brasil foi realmente extraiu tanto que hoje, né, já quase não existe mais, mas eles comercializavam muito e a maneira que eles adquiriam era muito fácil, porque, como já falei, esses nativos faziam toda o corte e carregavam no navio ainda. A madeira era obtida por meio de escambo, que isso que é o escambo, né? Escambo é uma troca com os indígenas. Ao longo do litoral foram feitorias, né? Então, assim, eram pequenas administrações, assim como eu falei para vocês, para esses comércios, assim como esses escravizados eram feitorias na África. Aqui também tinham feitorias, que eram pequenas administrações para fazer um controle ali de tudo que estava acontecendo. Então, no caso, carregar, abastecer os navios que estavam passando, no caso da África, fazer vendas também, né? Manter os escravizados ali até serem vendidos e carregados no navio também, e assim acontecia com a madeira também, que era estocada. A organização política ali, pré-colonial, 1500 a 1530, chegada dos portugueses no Brasil, ações efetivas para a colonização, expedição de Martim Afonso de Souza, 1534, capitanias hereditárias, 15 lotes, que eram divididos em 12, né, eram divididos em 15 lotes do Brasil, e 12 donatários acabaram sendo beneficiados também, poderiam ali repassar e vender não, repassar e deixar outras pessoas também viver naquela terra e produzirem também, e assim a coroa também começava a ganhar mais dinheiro. 1548, implantação do governo geral. 1549, fundação de Salvador, capital da colônia, até 1763. Bom, gente, então assim, ó, do modo geral, né, eu peço que vocês dêem um destaque ali, principalmente para a crise, né, de comércio com as Índias e o contatos, escambos e feitorias, né, esses contatos comerciais. Então eu vou fazer 5 questões, eu vou colocar junto aqui com esse vídeo. Então respondo de preferência bem tranquila, não fiquem colando do Google, apenas responda, as respostas vão estar aqui bem fácil na apostila, seja no livro didático ou no caderno de atividades, elas vão estar disponíveis ali. Beleza? Gente, um abração e até o próximo vídeo.